pobreza menstrual, um assunto que você já deve ter ouvido falar nos últimos dias. O tema tem gerado debates no país, estado e aqui na capital gaúcha. A vulnerabilidade social e a falta de políticas públicas mais robustas para atender esta parcela da população tem prejudicado meninas e mulheres no Brasil que não têm condições e acesso a produtos de higiene e saúde menstrual. No programa de hoje, você vai entender por que tratar deste assunto é tão importante para toda a sociedade. O Com a Câmara na Cidade já está no ar. Fique conosco. A gente usava o paninho. Não tinha dinheiro para comprar absorvente. Esse é o relato da Alessandra, que assim como muitas brasileiras já passou pela pobreza menstrual e teve que usar pedaços de pano no lugar de absorventes. Hoje, ela atua junto a outras mulheres na causa. Muito mais do que um problema que afeta apenas meninas e mulheres. Reconhecida pela ONU como uma questão de saúde pública e direitos humanos, a pobreza menstrual, também chamada de precariedade menstrual, se caracteriza pela falta de acesso a produtos capazes de manter uma boa higiene durante o período da menstruação. O termo não indica apenas a falta de dinheiro para comprar absorventes e remédios para tratar das dores menstruais, mas também a falta de infraestrutura, especialmente no que se refere a saneamento. Mas o problema não acaba por aí. Ainda há falta de instrução e educação tão necessárias para que a higiene durante o período menstrual possa ser feita de forma adequada e sem transtornos. A pobreza menstrual, ela pode ser considerada uma forma de pobreza multidimensional. O que isso quer dizer? Que é um fenômeno caracterizado por diferentes esferas, né? Ela engloba tanto a falta de acesso a recursos, como, por exemplo, questões de infraestrutura e até falta de conhecimento por parte de mulheres e meninas relacionados a todos os cuidados que envolvem a própria menstruação. Então, a pobreza menstrual, ela envolve também, por exemplo, a desigualdade de gênero, pode ser afetada por situações de extrema pobreza, por crises humanitárias, pela falta de informação sistemática, né, a dificuldade de se conseguir uma informação, e faz com que a menstruação seja, no fim das contas, motivo de privação de direitos e também de estigma, né? Então, ela costuma afetar principalmente meninas e mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade social, né? Isso pode ser tanto nas periferias urbanas, pode ser em áreas rurais, enfim, nos diversos contextos, e a gente tem sim, né, uma relação no Brasil entre pobreza menstrual e as desigualdades sociais, né? Por exemplo, a questão de acesso a serviços de saneamento básico, a questão de dificuldade de acesso a recursos de higiene, né? E por aí vai. Então, mas o que a gente vê é que há um perfil, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade que tem mais probabilidade de vivenciar uma situação de pobreza menstrual. Quando a gente pensa em pobreza menstrual, a gente acaba ficando muito chocada, né? Ninguém nunca imagina não poder ir para o trabalho, não poder ir para a faculdade, por não ter um absorvente para usar durante o seu período menstrual. É uma coisa muito diferente da nossa realidade. Mas isso é a realidade de muitas mulheres, né? Muitas mulheres acabam usando métodos inseguros, como miolo de pão, como folha de bananeira, como jornal, e isso acaba gerando vários prejuízos, né? Tanto no meio emocional quanto no meio fisiológico para essas mulheres. E isso, quando a gente começou a pensar mais sobre isso, foi uma coisa que nos chocou demais, porque até então era um fato desconhecido, e até então era uma coisa que não afetava a nossa realidade, né? A pobreza menstrual é uma questão de saúde pública, de direitos humanos, que está hoje negligenciada e precisa estar sendo vista, né, e articulada com o sistema público, com as instituições privadas, para que a gente esteja pensando em alternativas para viabilizar uma saúde e uma qualidade de vida para pessoas que menstruam. Então, promovendo dignidade menstrual através de acesso a protetores menstruais seguros e de qualidade, e acesso à informação também segura e de qualidade sobre o funcionamento do próprio corpo. Então, só pobreza menstrual a gente acha que pode ser somente a falta de acesso a protetores menstruais, mas é um âmbito muito maior justamente de acesso à água, de acesso à informação, as condições econômicas que essa população vive também para não ter acesso, né, que é uma consequência de uma situação toda. Então, a gente precisa estar olhando para esse âmbito maior da complexidade, né,
para que haja esse futuro em que a menstruação não seja um limitante para esse desenvolvimento dessas pessoas. Ao falar de pobreza menstrual, o absorvente, o item básico de higiene pessoal, pode se tornar vilão no bolso de quem não tem condições financeiras de comprá-lo. Com abas, sem abas, as opções são muitas, mas imagine, em meio a tantos produtos, não poder escolher nenhum deles. Essa é a realidade de muitas brasileiras que não têm condições de comprar um simples absorvente. O paninho acaba, né? Tu não tem dinheiro para comprar absorvente, mas também não tem dinheiro para ficar cortando roupa o tempo todo, né? E nem sempre tem uma camiseta velha, às vezes a camiseta velha que tu tem, tu vai usar. E eu acho, assim, bem triste, assim, as meninas não poderem irem para a escola porque estão menstruadas. E daqui a um pouco tu bota ali, como uma mãe falou ontem para mim, que usa jornal, né? Eu acho bem triste, assim. Quantas aulas essas meninas não perdem? O quanto elas ficam atrás das outras? Mesmo que a escola tenha um absorvente, outras professoras, elas não ganham para comprar absorvente. Elas ganham para se manter. E olha lá, né? E muitas professoras compram absorvente para seus alunos, para eles não faltarem. Eu sei disso. Porque as minhas filhas são adolescentes, então eu frequento as escolas, 2 escolas, inclusive, e eu sei como é que é isso. E tu imagina para a mãe, sozinha, que tem 5 filhos e que não tem dinheiro para comprar absorvente, ou tu compra o leite, ou tu compra o absorvente, e tem que trabalhar. É assim mesmo, né? Não pode faltar ao teu trabalho, porque tu não tem absorvente. Foi uma coisa que nos chocou, assim, mas como é que existem mulheres que não têm absorvente para usar? E é uma coisa, na verdade, muito comum, né? Se for pensar. Hoje é um contexto em que essas pessoas precisam estar engembrando e pensando em alternativas que justamente colocam a saúde delas em risco, né? Em maio deste ano, o Fundo de População das Nações Unidas e a Unicef divulgaram o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violação de Direitos Humanos. Entre as conclusões da pesquisa, é possível observar que a pobreza menstrual não se refere apenas à falta de absorventes. Isso porque no Brasil, cerca de 713 mil meninas e mulheres vivem sem acesso a um banheiro e chuveiro em casa. Os dados apresentados, eles demonstram como que no Brasil, adolescentes, principalmente adolescentes, né, que menstruam, têm frequentemente os seus direitos à escola de qualidade, à moradia digna, à saúde, incluindo saúde sexual e reprodutiva, desrespeitados, né? Esses direitos acabam sendo pouco garantidos, principalmente quando direito à água, saneamento e higiene não são garantidos nesses espaços de convivência, né? Então, isso pode acontecer nas escolas, isso pode acontecer nas suas casas, né? Em muitas escolas também faltam banheiros e outros produtos de cuidado menstrual. No Brasil, conforme dados da ONU, mais de 4 milhões de estudantes brasileiras sofrem com a precariedade nas unidades de ensino. E sabe qual a consequência disso? Um relatório feito pela ONG Grow Up aponta que 1 a cada 4 estudantes brasileiras vive em pobreza menstrual e perde até 45 dias de aula por ano em função disso. São meninas que têm o desempenho educacional afetado por não terem condições de conter o fluxo menstrual. Isso pode levar a situações que trazem, por exemplo, a questão da evasão escolar, pode ser vivenciado como um sofrimento psíquico também. Tem muita escola, por exemplo, que além de não contar com água encanada, tem problema, por exemplo, de não ter uma porta, de não garantir um banheiro que tenha um mínimo de privacidade, né? Então, esse cuidado de higiene fica, sim, comprometido quando você não tem a garantia de banheiros seguros em bom estado de conservação. Mas já que estamos falando de educação, vale ressaltar que o problema não está apenas na falta de recursos, remédios para dores menstruais e estrutura. Está também na falta de conhecimento do próprio corpo, prejudicando os cuidados que a menstruação requer. Isso é a falta de educação menstrual. A gente parte também sempre das nossas rodas de falar da primeira menstruação, por quê? Justamente essa falta de informação ou de diálogo sobre menstruação faz com que muitas meninas tenham a sua primeira menstruação e não entendam o que está acontecendo, né? E aí vira um trauma, já vira um susto, já vira uma ideia de, poxa, tem algo errado aqui no meu corpo, né? E não tem essa visão positiva de que é um sinal de crescimento,
que é um sinal de que o corpo está sadio e tá crescendo, né? E aí tem todo um aspecto também psicológico, emocional, uma carga, né, social incluída nisso, de poxa, virou mocinha. Então a gente precisa ressignificar isso e trazer o real contexto, né, da menstruação com a visão mais positiva, para que não seja um limitante. Porque senão a gente vai estar já limitando, né, as ambições, os desejos de desenvolvimento. Poxa, a menina não precisa parar de fazer esporte, não precisa deixar de ir para a escola, né, não precisa deixar de fazer suas atividades, simplesmente, assim como ela perdeu os dentes de leite, né, que é um sinal de crescimento. Então, é super importante e existe aí muita dúvida, né, em relação que é a falta de educação menstrual. Dúvida em relação ao impacto, né, ou as diferentes situações que a menstruação, de convivência das pessoas com a menstruação, né? Então é bem importante a gente ter esse pilar de um impacto social e ambiental. Esse é o contexto de educação menstrual, né? Ele envolve o impacto social e ambiental, um olhar psicológico e emocional da pessoa e também, o de saúde e o biológico. Mas existem esses outros pilares que precisam ser considerados, né? A falta de acesso a itens básicos de higiene prejudica muitas mulheres e meninas, agravando a pobreza menstrual e trazendo sérios riscos à saúde. Muitas vezes, na falta de um absorvente, algumas pessoas recorrem a métodos alternativos, como papel higiênico, pedaços de tecido e até mesmo miolo de pão, prejudicando a saúde física e emocional de quem vive em situações precárias. Chocante, né? E isso gera problemas na mulher como um todo, né? Desde o que eu falei, usar métodos inseguros podem trazer problemas relacionados a infecções, podem trazer problemas relacionados à alergia, né? Por alguma coisa que tu esteja colocando no lugar que não é o lugar de colocar aquela coisa. E além disso, traz problema emocional também, porque ninguém se sente bem, ninguém se sente segura, ninguém se sente feliz usando um método que não é o adequado para aquilo, né? Como é que tu vai trabalhar, como é que tu vai para o colégio, sem ter a segurança de saber que tu vai sair de lá limpa, que tu vai sair de lá sem algo que te constranja, né? A pobreza menstrual não é exclusiva de quem menstrua. Ela diz respeito à sociedade num todo, pois envolve saúde pública e direitos humanos. Por isso, aqui no Legislativo da capital gaúcha, os parlamentares se unem com um objetivo em comum: apresentar propostas que possam se tornar políticas públicas para quem mais precisa. Essa é uma questão tão longe das pessoas que até nós mesmos, legisladores, a gente não se deu conta. Foi de repente que se soube que as meninas, as jovens, elas abandonam os estudos porque elas, em período menstrual, elas não vão às aulas. Elas têm 40 dias de falta por ano. Justamente porque elas não têm absorventes, elas ficam constrangidas, elas ficam com medo, e aí acaba que isso faz com que elas abandonem o estudo, porque para retomar tudo isso é muito difícil. É uma idade, a adolescência, que já se acomodam, a primeira dificuldade já não voltam. Então nós fizemos uma pesquisa e se descobriu que a pobreza menstrual é justamente porque estas mulheres, com poder aquisitivo lá embaixo, com um nível cultural também menor, elas não têm condições de comprar absorventes, elas utilizam outros materiais. Inclusive, correm risco de vida, porque elas usam casca de banana, pão, papel, nada higiênico. Tá? É inadmissível que nós, no atual século que estamos, a gente sabe que existe uma distribuição de preservativos para não engravidar. Ora, se existe isso, nada mais justo que se pense em atender essas meninas, essas jovens, essas mulheres que estão enfrentando a famosa pobreza menstrual. De acordo com a ONU, a higiene menstrual é uma questão de saúde pública e direitos humanos. E justamente pensando nisso, que o vereador Leonel Hadi criou um projeto que institui o Programa de Promoção à Saúde Menstrual em Porto Alegre. Uma questão que envolve um problema social, né, vereador? Exato. A gente sabe que muitas meninas, muitas vezes, não conseguem ir à escola no período menstrual, porque não têm acesso, não têm recursos financeiros, têm dificuldades econômicas, e não conseguem o recurso para comprar esse absorvente, para poder se deslocar até
o estabelecimento de ensino e faltam bastante. Tem problemas, inclusive, que vão gerar prejuízos em termos educacionais, em termos de evolução do seu desempenho na escola, e é por isso que nós trouxemos, né, esse projeto, esse debate, que é um debate nacional, inclusive, muito relevante, e que a gente espera, já que foi aprovado na CCJ, que ele seja aprovado por unanimidade na nossa Câmara Municipal aqui de Porto Alegre. Vereador, embora seja um problema que atinja a mulher, hoje é um homem que apresenta um programa no parlamento, né? Então é uma questão que deve envolver a todos na sociedade, homens, mulheres. É importante, porque essa é uma demanda que ela lida com um bem básico, um direito humano, como foi bem colocado. E é bom que se diga, né, que a construção desse projeto ele vem de demandas de organizações sociais vinculadas às lutas das mulheres também, né? Olha, eu acho que o principal já está sendo feito, né? Que é abrir um debate com a sociedade em relação a um problema, que é um problema histórico, né? Da parcela massiva, né? De pessoas que menstruam no nosso Brasil, e todas as iniciativas são positivas. Aqui mesmo em Porto Alegre nós estamos solicitando uma agenda com o prefeito Melo, com todas as iniciativas que estão partindo aqui da legislatura, né? Não só da oposição, mas também de iniciativas do próprio governo, para que de alguma forma a gente consiga efetivar isso no orçamento já de 2022. Porque as iniciativas são ótimas, mas elas não podem ser pontuais, né? Elas têm que ser garantidas enquanto políticas públicas de Estado. Para nós, isso é pressuposto. A Vitória também é vereadora suplente aqui no Legislativo e, nesse ano, ela protocolou um projeto de lei que institui o Dia de Conscientização à Pobreza Menstrual aqui em Porto Alegre. Uma iniciativa que surge com esse objetivo de modificar a realidade de quem enfrenta esse problema, né, Vitória? Exato, esse projeto de lei foi construído pelo Projeto Sobre Nós, não é algo que eu pensei sozinha, a gente pensou através do projeto, porque a gente acha que a gente precisa de fato conscientizar as pessoas. É um tema que ainda é visto como tabu, as pessoas ainda não levam a sério, quando inclusive a gente faz ações de solidariedade referente para garantir dignidade menstrual para as pessoas. Tem inclusive pessoas que nos atacam, que acham que é algo bobagem, então a gente acha interessante que as pessoas tenham a consciência de que a pobreza menstrual ela existe e de que ela precisa ser tratada como um tema de saúde pública, de política pública, então por isso a gente protocolou esse projeto. De acordo com a Secretaria de Saúde, o município ainda não possui políticas públicas de combate à pobreza menstrual. Enquanto isso, uma rede de solidariedade e empoderamento feminino se forma, tentando minimizar os impactos que a menstruação causa na vida dos mais vulneráveis. A ideia surgiu com essa aula da nossa professora, quando a gente aprendeu que existia de fato isso, e começamos a pensar como seria importante nós, como ligas, né, que objetivamos o cuidado, a proteção com a mulher, né, uma liga de ginecologia e obstetrícia, tentar ajudar de alguma forma, mesmo que fosse pouca, né. Então, a gente começou a pensar como é que nós podemos fazer isso. Nós somos um grupo constituído por 8 alunas da Escola de Medicina lá da PUC, e aí a gente começou a pensar e conversou com mais 3 professoras, né, que nos ajudaram, que organizaram todo o projeto com a gente. E aí a gente pensou, vamos fazer então uma campanha, né? Na época tinha várias ligas fazendo campanhas sobre assuntos diferentes, doação de produtos infantis ou alimentos, ou para Páscoa mesmo, né, que estava perto na época. E a gente pensou, não, a gente quer ajudar as mulheres, o nosso público são as mulheres, então vamos tentar falar sobre pobreza menstrual, porque ninguém fala disso. E vamos tentar ajudar do jeito que a gente puder, né? E foi muito legal, assim, a gente teve apoio de muita gente, pessoas corriam atrás da gente no Instagram, nos nossos telefones, para fazer doações em grupos de WhatsApp, rolava um pouquinho da nossa campanha, então foi muito legal e foi muito, muito gratificante, assim, ver que tinha tanta gente interessada em ajudar e tanta gente querendo, né, mudar essa realidade também com a gente. Sobre Nós, ele surgiu a partir de uma necessidade de várias amigas, nós já fazíamos ações de solidariedade e a gente percebeu que as mulheres sempre eram as mais prejudicadas e as que mais precisavam. E quando nós chegávamos, né, no bairro, a gente também sentia a questão da pobreza menstrual. Então nós iniciamos o projeto no intuito de ajudar mulheres, né, de poder construir a solidariedade de algo feito por mulheres, mas também para as mulheres. Hoje a gente atende pessoas em Porto Alegre, o projeto já se nacionalizou, né? Então aqui em Porto Alegre nós atendemos mensalmente mais de 200 mulheres. Então a gente faz um atendimento de levar o absorvente para essas pessoas, mas também de conversar com elas
sobre o dia a dia, né? Então, como tem sido, quais são as dificuldades que encontram. Embora seja uma coisa muito legal, né? Seja uma coisa que a gente consegue ajudar muita gente, a gente acaba tampando o sol com uma peneira, né? Não tem como uma campanha feita por 8 alunas, né, da Escola de Medicina conseguir ajudar Porto Alegre inteira, né? Isso é uma coisa que é irreal. A gente não pode sonhar tanto porque não tem como a gente fazer isso, né? Mas é o que tem no momento, né? E quanto mais pessoas puderem ajudar a doar, mais pessoas acabam sendo ajudadas também. Então, é importante, mas não é só isso, né? A gente precisaria, assim, de fato, ter políticas públicas que visassem a ajuda dessas mulheres, porque tem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, né? E nesse momento, às vezes, absorvente não é prioridade para elas, né? Vereadora, então, uma questão de saúde pública, direitos humanos. A pobreza menstrual tem que ser debatida, ainda tem coisas para se avançar, né? Sem dúvidas, porque no momento em que nós temos essa situação, a gente está fazendo um paliativo. Isso é um processo paliativo. Se o poder público, né, ele tem que fazer esse tipo de ação, significa que a gente tem uma situação dramática envolvendo outras questões sociais que estão conexas a isso. Dentro do contexto brasileiro, de crise, de pandemia, de fome que se alastra, nós entendemos que sim, tem que ser garantido enquanto um direito. Esta é uma questão que ela tem que sobrepor siglas partidárias, ideologias políticas, tem que haver uma união de forças, né, federal, estadual, de todos os municípios, para que nós possamos atender essa necessidade de uma população carente, que sabemos que existe. Esse é um debate que precisa ser tratado, ele é extremamente importante e precisa ser priorizado nas políticas públicas, nas legislações, nas ações que forem tomadas aí, seja no nível local, seja no nível estadual e mesmo nacionalmente. E o que falta para a gente avançar nas políticas públicas de pobreza menstrual, Raíssa? Então, hoje falta que essas políticas públicas sejam desenhadas em mais estados, em mais municípios, que elas sejam aprovadas e que elas tenham um plano de aplicação para que elas sejam efetivas, né? Então, realmente a gente precisa que haja uma articulação e uma vontade que não seja só o acesso a protetores menstruais, e sim a informação, a educação sobre o funcionamento do próprio corpo, unindo, né, secretarias de saúde com secretarias de educação, para que a gente possa estar promovendo dignidade menstrual de verdade, né? Eu acho que falta a gente levar com seriedade o tema. Eu acho que esse é o principal. Hoje a gente não vê as pessoas, e principalmente os parlamentares, né? Claro que não todos, mas a gente vê vários que não levam o tema como uma prioridade. E a gente precisa entender e precisa demonstrar para eles que que deem dignidade para as mulheres, uma política pública que ajude nisso. Eu fico pensando, por que dão camisinhas nos postos? Né? Tanto feminina quanto masculina. Por que não pode dar absorvente também? Porque o povo vai falar, absorvente, o povo tem que ter absorvente, a mulher tem que se manter, né? Mas isso é saúde pública. E que eu saiba, a saúde pública está na Constituição. Saúde pública e educação. Se elas não têm um absorvente para ir para a escola, elas não vão ter educação. E elas vão continuar atrás dos meninos e atrás das meninas privilegiadas, né, que têm o seu absorvente. Elas vão ficar para trás. E daí vem falar de mérito. Qual o mérito que tem nisso? Qual é a dignidade que tem nisso? Eu acho que é importante que tenha uma política pública, que tenha o absorvente, que tenha a camisinha, que tenha todos esses métodos aí para as meninas se inserir, para igualar as coisas. Quando igualarem as coisas, a gente pode falar de mérito. Enquanto não se igualarem as coisas, a gente só pode falar em falta de oportunidade. O Com a Câmara na Cidade fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.